Está começando o TBT Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre as diversas leis e regulamentações que existem para proteger os dados de usuários de internet e das redes sociais. Em 2022, uma pesquisa realizada na empresa Tenable revelou que cerca de 2 bilhões de dados foram vazados em todo o mundo, com 43% desses vazamentos ocorrendo no Brasil. Para explicar melhor este assunto, convidamos Luiz Eugênio Scarpino Júnior, graduado e pós-graduado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, onde também atua como professor e coordenador do curso. Ele é doutor em Comunicação e Desinformação, focando em temas de estudo e pesquisa sobre a intervenção do Estado na regulamentação das fake news. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Mas, antes de iniciarmos nossa entrevista, vamos ver o que as pessoas pensam sobre regulamentação digital. O que você acha sobre a regulamentação da internet, as políticas de melhorar a privacidade dos nossos dados? Bom, eu acredito que a internet não é terra sem lei. Eu acho uma pauta muito importante, né? Para proteger mesmo a privacidade das pessoas. É um universo, por ser digital, acho que ele é muito invisível e a gente fica muito suscetível as pessoas a terem acesso a uma individualidade nossa que a gente nem sabe que existe, mas está aí. Acho que as pessoas têm que responder pelos atos que elas cometem no ambiente virtual, mas eu acho que é importante o poder público não minar essa característica da internet, que é ser um ambiente de debate, um ambiente que você pode dar a sua opinião. Porque realmente é muito perigoso, né, a internet hoje em dia. Mas isso também deve acontecer de uma forma controlada, na maneira que eles não tiram a liberdade dessas pessoas utilizarem esses meios de comunicação, como as redes sociais. Me passaram um trote, assim, que era uma pessoa vendendo... Na verdade, não era vendendo, era falando que o cartão... compras que eu fizesse com o meu cartão iam ter cashback, umas coisas assim. E aí pediram os meus dígitos finais do cartão e meu CPF. E aí, na verdade, era um golpe. Aí fizeram uma compra, eu consegui relatar meu problema. Mas foi por ingenuidade, achando que realmente era algo que fosse me beneficiar. Professor, em relação ao que foi visto nos depoimentos do vídeo, como você vê a relação entre privacidade digital e liberdade de expressão? Existem conflitos entre esses dois princípios que precisam ser resolvidos pela legislação? Esse é o tema. É o grande tema hoje que se discute. Quando a gente fala no ambiente da internet, e ele veio para nos trazer uma sensação de liberdade, de hiperconectividade, em que as fronteiras do mundo acabaram sendo relaxadas ao ponto de a gente não precisar de um passaporte para se comunicar uns com os outros, para a gente poder ter essa fluidez. E, de uma certa forma, isso é positivo do ponto de vista das nossas relações sociais, relações econômicas, de trabalho. Hoje muito se fala, por exemplo, dos nômades digitais, são pessoas que trabalham em um lugar, que estão num lugar, mas trabalham para empresas no mundo inteiro. Então, existe sim esse lado importante da internet, esse lado importante que a internet favorece, por exemplo, as relações em que nós temos uns com os outros, de parentes, de amigos, de comunicações rápidas, de comércio eletrônico, tudo isso é importante. A internet também é um lugar importante para que nós possamos expressar nossa vontade, estender a nossa cidadania através do espaço da internet, usando ali como um lugar para a gente poder fazer debates, expor a nossa opinião, entender que a nossa posição ideológica é importante, ler opiniões de outras pessoas. A internet é um lugar, portanto, em que a extensão da liberdade de expressão ganha um palco muito mais ampliado do que antes era. Poderia ser apenas nós reunidos numa mesa de bar ou nós dentro de um ambiente de um estúdio de televisão transmitido para um público. A internet, portanto, tem esse poder de transcender as relações. E com isso tudo vem a responsabilidade e a responsabilização disso daí. O ponto da privacidade, ele nos toca de forma muito interessante, porque a internet, um dos seus mecanismos de funcionamento, dos algoritmos, principalmente das redes sociais, é entender com quem nós nos conectamos. E para entender com quem nós conectamos, a gente deixa os nossos dados, as nossas digitais, os nossos traços. Então, o próprio funcionamento das redes sociais, ele incute, ele pressupõe que nós nos informemos quem nós somos, qual a nossa idade, eventualmente a nossa orientação sexual, nossa preferência política, os nossos gostos alimentares, os países que a gente gosta, música que a gente escuta, filme que a gente assiste, enfim. Isso tudo gera um grande problema, que é de que forma aquelas pessoas que têm o controle,
as grandes, chama de Big Techs, estão cuidando das nossas informações. E por isso que a privacidade de dados também é algo que, em algum momento atrás, nós não tínhamos uma preocupação muito grande. Agora, por conta de que nossos dados estão presentes nesses buscadores que a gente faz, nas pegadas daquilo que a gente faz de busca, na rede social que a gente se conecta, na compra que a gente faz em uma loja, enfim, tudo isso, então, nos traz à tona que algum dado que a gente achava que não poderia ser exposto, como, por exemplo, a matéria fala de uma estudante que caiu no golpe e forneceu seu cartão de crédito, provavelmente num comunicador instantâneo, né? Aquelas mensagens de comunicador instantâneo. E as pessoas são suscetíveis a isso porque alguém descobriu o número dela e sabia que ela era alguém que poderia ser objeto de uma tentativa de golpe. Então, isso tudo é gerado também para o lado positivo, que, por exemplo, nos conecta uns com os outros de uma forma mais fácil, mas também, se esses dados podem ser muito bem violados, nas mãos de pessoas mal intencionadas, ou mesmo nas mãos daqueles que têm hoje os instrumentos, que são as Big Techs. Então, por exemplo, provedores como TikTok, como Facebook, Instagram, eles lidam para reter a nossa atenção. Eles pegam os nossos dados para poder distribuir conteúdos que tenham relação com aquilo que a gente pensa, e assim retém isso tudo. E hoje se discute muito, por exemplo, na Europa, que tem uma regulamentação jurídica mais dura com relação à proteção de dados, o direito à pessoa saber como que os dados dela estão sendo tratados, e também para que aqueles que lidam não só com dados, mas com serviços digitais, não possam viver no mundo celeste, como também foi relatado por um dos entrevistados nessa matéria que vocês trouxeram. Bom, professor, poderia nos explicar brevemente a importância da proteção de dados pessoais na era digital e como isso impacta o cotidiano de usuários da internet e das redes sociais? Pois é. Eu acho que o grande ponto da proteção de dados, primeiro, é saber quais dos nossos dados estão sendo expostos a essas redes sociais e como que essas redes sociais estão guardando esses dados para que eles não sejam compartilhados com outras pessoas. Cito um exemplo claro. Acho que todo mundo sabe, teve aquele escândalo da Cambridge Analytics, que era uma agência que manteve um contrato com o grupo Meta, que é aquela do Facebook, e reteve dados de uma série de usuários para poder fazer uma propaganda direcionada, a gente chama de microdirecionamento, para assim conseguir difundir mensagem de marketing eleitoral em favor de um candidato da República nos Estados Unidos, porque ele conseguiu fazer chama de profiling, um perfilamento de 140 tipos de pessoas diferentes a partir dos dados que as pessoas deixavam. Então, e eles foram muito bem sucedidos, porque para um eleitor que não gostava de uma candidata, eles falavam para votar no outro. Para aquela que estava em dúvida, deixava ela em dúvida para não votar, enfim. Então, a questão da proteção de dados, ela é importante, ela é relevante. O que se faz, hoje se fala muito da autonomia. Nós, usuários, temos os dados que são nossos, que embora as redes sociais possam ter, a loja que a gente compra do cadastro possa ter, o dado é nosso, e nós podemos dispor livremente se a gente quer que esse dado continue lá ou não, inclusive. Então, a importância da proteção de dados, hoje a própria Constituição Federal do Brasil trouxe esse princípio da necessidade de proteção dos dados como um direito fundamental, como o direito da privacidade, como o direito à dignidade da pessoa. Antigamente nós não discutíamos isso. As fronteiras da internet escancararam, por exemplo, as vísceras dos nossos dados, a ponto de a gente ter o nosso CPF exposto para golpes, mas também a nossa preferência, aquilo que a gente pode vir a gostar por conta de tudo aquilo que vem sendo mapeado nos nossos usos da internet. Então, a grande discussão é como que os nossos dados estão sendo coletados, quem está coletando e o que estão fazendo a partir dele. Essas são as grandes perguntas que nós temos que fazer e o sistema jurídico, as regulamentações precisam tocar nesses pontos para que nós não percamos o eixo de saber que o cidadão é aquele mais importante, não as grandes empresas que controlam ou que têm esses dados, enfim. Então, isso é um tema muito importante para que a gente recobre os nossos direitos individuais. Quais são as principais lacunas nas legislações atuais de proteção de dados que você acredita que deveriam ser abordadas para garantir uma proteção mais robusta aos usuários? Eu acho que, quando a gente fala de lacuna, a gente pode entender que cada sistema jurídico, cada país tem um conjunto de regras. Quando a gente fala da internet, por exemplo, a gente fala de um espaço que não tem uma fronteira muito bem definida. Então,
a gente tem o TikTok, que é hospedado na China, que a empresa ela é de capital chinês. Tem o Grupo Meta, que é dos Estados Unidos, mas que também tem sede na Irlanda. E cada país, Irlanda, que está na União Europeia, Estados Unidos, que tem as suas regras próprias e uma outra noção de liberdade, China, que tem uma outra noção de liberdade de regras, tem um sistema jurídico, e cada um lida com o dado de uma forma diferente. Por exemplo, na China, o governo chinês ele tem o controle do dado total para garantir a segurança do cidadão. Nos Estados Unidos, eles pouco importam como que o dado é manejado, porque há uma liberdade ampla e a empresa faz aquilo que ela bem entender. Na União Europeia, nos países da Europa, o dado é um direito do cidadão a ser protegido per si. Então, quando fala de lacunas, eu falo, e nós no Brasil? Nós temos a nossa lei, que é muito parecida com a da União Europeia, mas que tem muita gente que pensa que a gente tem que seguir o sistema norte-americano. E muitos tememos o sistema chinês, que na verdade os Estados Unidos faz também quando quer se proteger do terrorismo, ou diz que quer se proteger do terrorismo. Então, quando a gente fala de lacuna, eu não digo nem tanto de lei, mas nós temos vários sistemas jurídicos e uma falta de clareza e transparência de que em cada país, se de fato cada um faz aquilo que cumpre a sua regra local, né? Então, por exemplo, recentemente os Estados Unidos discute a proibição do TikTok funcionar nos Estados Unidos por temer que os usuários norte-americanos possam ter os seus dados vazados para o governo chinês. Envolve uma questão geopolítica, porque nós já temos também clareza, e a própria imprensa já noticiou, que o próprio governo norte-americano já devassou dados de norte-americanos de todos os outros cidadãos no mundo inteiro, das empresas que, por exemplo, Microsoft, Google e outras tantas, por dizer, por exemplo, que era uma questão de interesse nacional por proteção do terrorismo. Mas nós vamos lembrar, por exemplo, o próprio jornalista Glenn Greenwald ganhou o prêmio Pulitzer por exemplo, revelar que alguns dados de cidadãos e de políticos brasileiros e do mundo inteiro estavam sendo captados pelo governo norte-americano com interesses não contra o terrorismo, mas interesses geopolíticos, econômicos. Então, o assunto da proteção de dados, hoje se fala que o dado é o novo petróleo. E, de fato, ele é porque nós, cidadãos, somos considerados como consumidores. E quanto mais você consegue conhecer o seu consumidor, mais você consegue induzi-lo a consumir adequadamente, de forma mais incisiva, de maneira que a proteção de dados, ou recobrar a proteção de dados, é um novo pacto para recrudescer os direitos humanos fundamentais, que em algum momento a gente fala de privacidade, da própria liberdade de expressão. Hoje é garantir a nossa autonomia para que os nossos dados não sejam expostos sem o nosso consentimento. Professor, e em que momento o tema regulamentação digital ele veio em notoriedade na sociedade? Ele veio em notoriedade a partir do momento que nós reconhecemos que existe o lado positivo, o lado belo dessa hiperconectividade que nós temos, mas também existe o lado oculto, que é aquele em que as grandes empresas operam sistemas que envolvem pessoas e, de repente, ali passa a ser um palco sem leis. Eu dou esse exemplo, eu dialogo em sala de aula. Imagine que você está dentro de um clube. Você entra num clube, você paga para entrar dentro de um clube, que seria uma rede social, vamos fazer a analogia dele. E algumas redes sociais até se vendem como um clube, inclusive muito exclusivo. E você entra ali, de repente ali dentro você vê pessoas vendendo drogas, pessoas praticando atos libidinosos contra a vontade das outras pessoas. Você vê agressões, violências, racismo, misoginia. E fala, não, tudo bem, isso é liberdade de expressão. Deixa vender, deixa dar golpe. É liberdade das pessoas têm, e cada um é autônomo para fazer o que bem entender. E o dono do clube não tem nada a ver com isso. Não importa que não pôs muita segurança. Veja, esse exemplo é muito absurdo. Eu pensar, por exemplo, sair da minha casa, entrar dentro do clube e crimes serem praticados ali, abusos, e ninguém controlar, ninguém responsabilizar o dono daquele clube. É a mesma coisa nós no ambiente digital. Então, se eu entro no ambiente digital e ali tem uma empresa que dá um golpe, aquele lugar que hospedou aquela empresa golpista precisa se responsabilizar. Então, se eu estou numa rede social e aí tem discurso de ódio, tem racismo, tem misoginia, tem discriminação, ela favorece, por exemplo, a violação de direitos fundamentais, como deixar isso sem algum tipo de controle? Como deixar que essas redes sociais captem os dados e irresponsavelmente transfiram a outras pessoas, vendam sem o nosso consentimento? Então,
O que a gente fala de regulamentação do ambiente digital nada mais é que o mundo online não pode ter privilégios que o mundo offline, por exemplo, não tem. Hoje, para uma empresa operar um pequeno comércio, que seja vender uma pastelaria, por exemplo, o sujeito tem que pedir uma série de licenças, autorização governamental, é fiscalizado, paga impostos, tem dever com a sociedade. E é justo, é natural para isso. Por que uma rede social não tem que ter algum tipo de regra para dizer, olha, cuide disso, cuide daquilo? Promova a liberdade de expressão, mas não discrimine, não ideologie, não faça indicações ideológicas, permita o amplo debate, mas também não viole o direito de cidadão, por exemplo. Então, quando a gente fala de regulamentação, para mim, uma clareza solar, se a gente possa ser assim redundante, e entender que o mundo online precisa ter regras como nós temos no mundo offline. Professor, como você vê o papel das empresas de tecnologia na proteção dos dados dos usuários? Eu vejo ainda com um grande ceticismo. O histórico não é bom. O histórico é de que esses provedores de aplicação, eles usam dados, obviamente, para fins de exploração econômica. Algumas redes sociais ainda não se rentabilizam, os provedores não se rentabilizam. Então, muito se diz, né? Quando você não é o consumidor, você é o produto. Então, ninguém está num ambiente que muitas vezes, você não está num lugar consumindo ou usando algum tipo de experiência sem que ou você pague ou você é o próprio produto a ser veiculado. Então, eu acho que nós temos que lutar pela transparência, pela clareza e por dizer, olha, captamos o seu dado para poder te dar experiências de melhor conforto, porém você pode excluir, você tem que saber quem são as empresas que possam ter acesso a eles. Eu não posso pegar o seu dado e mandar para uma outra empresa sem o seu consentimento expresso, enfim. Acho que, por exemplo, a União Europeia caminha muito bem nesse lado da regulamentação dos serviços digitais, da regulação do mercado digital e principalmente na questão da proteção de dados. A experiência que eu tive recentemente na Europa, vivendo ali, era uma preocupação muito intensa com relação à privacidade. E privacidade envolve proteção de dados. Então, acho que isso não colide em forma absoluta com a liberdade de expressão. Pelo contrário, é um direito que você tem de se resguardar e de expressar a sua vontade de forma não invasiva. Porque a liberdade de expressão não pode ser uma liberdade irresponsável, senão não é liberdade, senão é libertinagem. Do mesmo modo que os dados nossos podem e devem ser expostos para um bom uso, desde que haja transparência, clareza, o propósito adequado e, acima de tudo, que ele não possa ensejar maliciosidades de golpes, de transferências irregulares ou algo do gênero. Bom, professor, em tempos de inteligência artificial, como regulamentar as mídias digitais ajudaria a combater a desinformação? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Como nós podemos regulamentar a inteligência artificial para proteger, por exemplo, contra discursos desinformativos? A União Europeia, de novo, está dando algumas pegadas sobre como tentar trabalhar nesse assunto. Hoje, nós não podemos... Se diz que a inteligência artificial não é apenas uma aplicação que nós podemos dar para um ambiente da internet, mas seria uma nova revolução digital, que é uma nova experiência de vida com a inteligência artificial. Hoje, o que se faz com o ChatGPT, com Alexa, Siri e o robozinho que limpa a nossa casa, isso ainda é muito rudimentar perto daquilo que é a inteligência artificial. Quando nós tivermos uma hiperconectividade com 5G ou 6G, que daqui a pouco vai surgir, pode nos revelar em termos de relações, em termos de facilidades, mas também em termos de alienação. Hoje, respondendo a sua pergunta, hoje, como que a gente poderia trabalhar a regulamentação da inteligência artificial? É entender que existem alguns assuntos que são muito delicados. Então, por exemplo, imagine que você trabalha com saúde. Como que eu posso treinar uma máquina para fazer o seu exame, dar o diagnóstico, fazer o receituário, te acompanhar, te tratar, te fazer a tua cirurgia? Eu posso dizer que hoje há tecnologia para tudo isso, integrada, inclusive. E provavelmente com um nível de acerto maior que um ser humano. Mas nós não podemos deixar os riscos de lado, de entender que, por exemplo, essa informação, nós podemos ter conflitos éticos, porque aquele que dá diagnóstico é aquele que faz cirurgia, é aquele que dá o tratamento. Então, tem a questão da privacidade de dados. Segundo,
a própria questão da experiência da vivência humana, de ter uma percepção que hoje nós podemos confiar 100% nas máquinas, senão daqui a pouquinho a razão da nossa existência passa a ser descredibilizada. Não que as máquinas não possam ser as nossas aliadas para ajudar em muitos dos nossos fatos sociais e no fato das nossas vidas. Eu acho que é inevitável. Não podemos remar contra tudo isso. Mas, por exemplo, a União Europeia ela trabalha nos sistemas de riscos. E, por exemplo, a questão de saúde é um alto risco. Por exemplo, proteção de dados, a questão relacionada à educação, ao direito. Ah, deu um problema, alguém roubou fulano. Põe na máquina do julgador, a máquina vai te julgar. Porque às vezes as máquinas não têm a percepção humana, não podem entender o contexto, as vicissitudes na hora de aplicar uma penalidade, na hora de absorver um sujeito. Então, hoje se fala muito na questão dos riscos na regulamentação da inteligência artificial. E com relação à desinformação, esse é um fato inconteste, porque você pode muito bem estar me gravando agora e inserir digitalmente uma outra voz, ou a mesma voz que a minha, falando em outro idioma, ou falando coisas que eu não disse, porque a deepfake, ou esse uso malicioso que você faz essas montagens, pode trazer a percepção daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, de forma sem nenhuma barreira clara. Então, hoje, como se fala do uso da inteligência artificial para manipulação de imagens, de áudios, ou de, enfim, de qualquer tipo de mídia, se fala na rotulagem, onde você colocar uma marca d'água, você indicar esta imagem, este vídeo foi produzido com inteligência artificial, né? Então, certamente é um tema muito importante. Tive algumas contribuições para o processo eleitoral desse ano, fiz algumas contribuições para o Tribunal Superior Eleitoral e foi acatado, por exemplo, para proibir o uso de deepfakes nas eleições de 2024 no Brasil, algo que a União Europeia também vem trabalhando, mas eles trabalham mais no nível da transparência, e aqui também no Brasil trabalha no nível da transparência, mas eu acho que a deepfake é inaceitável. Tivemos alguns episódios no começo do ano de pessoas que gravavam áudios simulando ser uma pessoa, na verdade não era a pessoa falando aquilo ali. Então, a fronteira daquilo que é verdade factual, daquilo que é mentira, hoje com a inteligência artificial, ela é muito difícil de você diagnosticar. Então, precisamos ter melhores ferramentas e quem, por exemplo, cria um conteúdo, tem um provedor de aplicação que faz isso, precisa ter responsabilidade, se responsabilizar por aquilo que produz, daquilo que propicia, para nós não podemos gerar e relativizar e a ponto de ninguém acreditar em mais nada. E esse é o grande risco que nós podemos ter. E quais são as penalidades previstas na legislação para o não cumprimento das normas sobre o conteúdo e proteção de dados? Com relação à proteção de dados no Brasil, nós temos uma autoridade nacional que ela é responsável, por exemplo, por avaliar, ela pode multar as empresas, pode dar uma multa muito grave de faturamento de 50 milhões de reais por ocorrência, dependendo do porte de uma empresa. Mas muito mais do que multas, a gente tem que tentar trabalhar o lado preventivo, né? Então, hoje se fala muito que cada empresa, cada instituição, seja ela pequena, de grande dimensão, precisa ter uma autoridade, precisa ter dentro da sua própria estrutura uma pessoa responsável por cuidar dos dados, por garantir que os dados não vão ser vazados. Independente se for uma estrutura pequenininha ou uma estrutura grande, todo mundo tem que ter uma cadeia de responsabilidade e responsabilizações. Então, na medida que as empresas tomem algumas medidas preventivas e evitem que os dados dos seus usuários, dos seus clientes sejam expostos, se acontecer alguma violação, um hacker invadir, alguém poder usar de um mecanismo não conhecido para poder violar o dado, mesmo que seja uma violação de um dado, é um fato objetivo, a penalidade pode ser minimizada, desde uma advertência, de uma recomendação de troca de sistema ou algo do gênero. Mas um uso malicioso, alguém que transfere um dado sem querer, vem querendo, com intenção, para poder prejudicar, isso pode estar sujeito a grandes multas, além de responsabilidade civil, né? Por exemplo, a pessoa teve um dado seu violado de um segredo industrial, então tem uma indenização. Pode ter uma violação, por exemplo, criminal, dependendo do que acontecer. Então, várias esferas jurídicas podem ser iniciadas para responsabilizar violações de dados graves. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui em TVT, foi muito esclarecedor. Obrigada. Obrigado, professor. O TVT fica por aqui e até o próximo programa.